de 3 elementos químicos. Então, desses 3 elementos químicos, eu tenho 3 configurações diferentes. Eu tenho uma primeira situação, que eu tenho o elemento ferro, e a carga resultante dele está aqui como nenhuma, não aparece nenhuma carga resultante, significa que a carga resultante é igual a zero. Aqui eu tenho outra representação de outro elemento químico, como a carga resultante dele está igual a 1 positivo, eu estou olhando para a lateral porque eu estou com 2 telas, tá, gente? Como está 1 positivo, significa que ele tem carga resultante 1 mais, e aí ele tem um próton a mais do que os elétrons. No oxigênio, a carga resultante é 2 negativo, significa que ele tem 2 elétrons a mais do que os prótons. Então, ó, esse aqui é a representação de um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, por isso que a carga resultante é zero. No caso do íon sódio, ele é um íon positivo, que a gente também chama de cátion. A carga resultante é 1 positivo, ele tem mais prótons do que elétrons. No terceiro caso, a gente tem um íon negativo, um ânion, a carga resultante é 2 negativos, e ele tem mais elétrons do que prótons, tá vendo? Os elétrons, é só para a gente recordar, são partículas nucleares que têm carga positiva. Os elétrons, não, desculpa, os prótons são partículas nucleares que têm carga positiva. E os elétrons são partículas da eletrosfera que têm carga negativa. Vou tentar ir um pouquinho mais devagar se estiver travando muito, meninas. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês interrompam depois, me perguntam se ficou alguma coisa meio falha. Tranquila essa primeira parte? Vou continuar. Então, vamos aqui, ó. Vamos interpretar todas as informações que a gente tem desse elemento químico. A massa dele é igual a 56, esse número que aparece aqui, a gente representa pela letra A. O número atômico dele é esse 26 aqui, corresponde também ao seu número de prótons, né? E aí, como ele não tem carga resultante nenhuma, como ele tem carga resultante zero, desculpa, a quantidade de prótons e de elétrons é igual. Então, todos esses números aqui, número atômico, número de prótons e número de elétrons, é igual a 26, no caso desse elemento ferro aqui, que está na sua forma neutra. Para eu descobrir o número de nêutrons, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Eu tenho a massa e eu tenho o número de prótons. Para eu descobrir o número de nêutrons, é só subtrair da massa a quantidade de prótons. Então, eu pego o número de massa, 56, no caso do ferro, subtraio 26, que é o seu número atômico, e aí nós vamos ter o número de nêutrons. No caso desse elemento aqui, 30. Tranquilo? Para o sódio, que é um íon positivo, então, como é que ele está aqui, ó? A carga resultante dele é 1 positivo. Epa, se ele tem 1 positivo, significa que ele tem 1 positivo a mais do que negativo. Quem tem carga positiva? Os prótons. Significa que ele tem 1 próton a mais do que o elétron. E aí a gente tem que ficar atento com isso. Outras informações já estão claras, ó. Número atômico dele, que é a mesma coisa que o seu número de prótons, igual a 11. Então, ele tem 11 partículas positivas. Qual que é o número de elétrons, então, dele? Eu tenho que lembrar, se ele tem 1 positivo a mais, ele tem 1 elétron a menos. Então, aqui, ó, para eu descobrir o número de elétrons, como a carga é positiva, eu tenho que subtrair o valor da carga da quantidade de prótons que está aqui explícita. Então, a minha quantidade de prótons é 11, menos 1, eu vou ter um total de elétrons, no caso do cátion, para 10 elétrons. Número de massa dele também está explícito aqui em cima, ó, número de massa, 23. Número de nêutrons da mesma forma, eu retiro o número de prótons do número de massa. Número de massa, 23, menos o número de prótons, 11, eu vou ter número de nêutrons igual a 12, no caso do cátion. A única coisa que a gente vai ter aqui de diferente é que quando eu for descobrir o número de elétrons, não vai ser igual ao número de prótons. Eu tenho que retirar o valor da carga positiva do número atômico para eu descobrir o número de elétrons. No caso do ânion, que é o oxigênio, do íon negativo, professor, eu tenho dificuldade para lembrar quem é cátion e quem é ânion, íon negativo e íon positivo. Então, se vocês lembrarem que um é positivo e outro é negativo, é só associar.
P de positivo, N de negativo. O nome cátion e ânion. C e A. Se a gente associar por ordem alfabética, ó, as duas letras que vêm primeiro, elas se associam e as duas letras que vêm depois também se associam. Só para vocês recordarem. No caso do ânion, a carga resultante dele aqui é negativa, é 2 negativos. Por que ele tem essa carga 2 negativo? Porque ele tem duas partículas negativas, que são os elétrons, a mais do que as positivas. Número atômico está explícito aqui, ó, que é o Zzinho, que é esse número aqui de baixo, o 8, e é a mesma coisa que o número de prótons, das partículas positivas, igual a 8. Número de elétrons, para eu descobrir o número de elétrons aqui, ele está com 2 elétrons a mais. Então, quando a carga aqui é negativa, eu faço o quê? Eu adiciono o valor da carga ao número de prótons, que vai ficar P, no caso 8, que era, mais 2, igual a 10. Número de massa também está explícito, 16. O número de nêutrons, eu retiro o número de prótons do número de massa. 16 menos 8, igual a 8. Tranquilo? Então, isso é só para a gente recordar. E aí, lá, aqui, tem um aplicativozinho, que depois eu posso passar o link para vocês, de como que monta um átomo. Deixa eu só dar uma passadinha rapidinho. Se vocês quiserem já tirar um print desse link ali, depois eu posso estar passando para vocês também. É só um aplicativo que a gente vai reconhecendo. Ó, aqui eu tenho, nessas balancinhas, prótons, nêutrons e elétrons, só para identificar. Então, quando eu quero saber um elemento químico, isso aqui é representação esquemática do elemento. Se eu coloco um próton, opa, quando eu coloquei um próton aqui, já surgiu um elemento para mim. Quem é o elemento químico? Hidrogênio. Então, o tipo de elemento, qual é o elemento, depende da sua quantidade de prótons. O nome surgiu quando eu coloquei a quantidade de prótons aqui. Como ele não tem nenhum elétron desse jeito, ele está na sua forma iônica, ele é um íon positivo. Mas, se eu colocar um elétron, ele se torna um átomo neutro. Perceberam que quando eu fui colocar o elétron aqui na segunda camada, ele não entrou. Por que ele não entrou? Porque a primeira camada tem que ser preenchida antes da segunda. É por ordem energética. Claro que o hidrogênio, ele tem hidrogênio sem nêutron nenhum, mas tem o hidrogênio com nêutron. Para eu descobrir o número de massa dele, 2. Qual é a carga resultante? No caso aqui, 0, porque eu tenho a quantidade de partículas positivas igual à quantidade de partículas negativas. Professora, e se eu colocar outro próton? Opa, vamos colocar então. Quando eu coloco outro próton, ele já se transforma em outro elemento químico, que é o hélio, que aparece aqui na tabela periódica, um gás nobre. Se ele não tiver com 2 elétrons, ele está na sua forma iônica, porque ele tem 2 positivos a mais do que negativos. Então, vem para cá. Professora, tem como colocar outro elétron? Aí ele vai se tornar um íon negativo, porque ele tem mais partículas negativas do que positivas. Então, isso aqui é só para vocês entenderem através de um simuladorzinho como é que funciona a organização de um átomo, tá? Só para recordar. Então, aqui, ó. Vamos lá, eu passei esse exercício para vocês, foi o primeiro exercício parecido com esse, não foi igualzinho, que eu quis fazer um pouquinho diferente, para vocês montarem essa tabelinha para cátions e ânions. E aí eu botei numa foto, vocês fizeram no caderno. O primeiro elemento que eu tenho aqui é o cálcio, tá vendo? Ca, na sua forma iônica, porque a carga resultante dele aqui é 2 positivos. Então, aqui, ó, quais informações que eu tenho desse átomo aqui, do cálcio? O símbolo dele, por isso que eu sei que é cálcio. Esse númerozinho aqui corresponde ao seu número atômico, que é a mesma coisa que o Z, então a gente vai colocar já aqui. E aí, aqui em cima tem o seu número de massa. Opa, já tem aqui. Então, como é que vai ficar o preenchimento dessa tabelinha para o cálcio? Então, aqui, ó, carga resultante dele vai classificar esse cara como sendo um cátion, porque ele é positivo. O seu número atômico, aqui embaixo, 20. Então, ele tem número atômico 20. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, ele também tem 20 aí de número de prótons. Número de massa, está aqui em cima já escrito. 40. Número de nêutrons que a gente tem que fazer uma continha, que vai ser 40 menos 20. O número de massa retira o número de prótons para descobrir o número de nêutrons. Então, 40 menos 20, eu vou ter um número de nêutrons igual
a 20. E o número de elétrons, professora? Opa, carga positiva, significa que ele tem 2 positivos a mais, eu tenho que retirar esses 2 positivos do número atômico para eu descobrir o número de elétrons, que tem 2 elétrons a menos. Então, 20 menos 2, 18. E aí, surgem as informações do caso do cálcio. Segundo elemento, a gente tem o criptônio, e aqui as informações dele. Dá uma olhadinha aí, tenta já visualizar, ver se vocês conseguem preencher essa linha antes de eu colocar. Para dar uma pausa. Criptônio, já sabe as informações? Símbolo, tá aqui. Classificação dele é um átomo neutro. Número atômico, já conseguiram visualizar? 36. Número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, também é 36. Número de massa aqui em cima, 84. Número de nêutrons, 84 menos 36. E número de elétrons, opa, ele não tem carga resultante. Se ele não tem carga resultante explícita, significa que a carga resultante dele é igual a zero. Carga resultante é igual a zero, o elemento está no seu estado fundamental, que a gente fala, ou estado neutro, e aí ele vai ter carga resultante, vai ter quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons também. Então, aí todas as informações dele. Terceiro elemento. Epa, tem carga resultante igual a 3. Se tem carga resultante igual a 3, 3 negativo, significa que esse elemento aqui já não é mais um cátion, nem um elemento neutro, ele já está na sua forma iônica negativa, que a gente chama de ânion. Explícito, a gente tem aqui o seu número de prótons, 15, e é a mesma coisa que o número atômico, né? Por que tem esses dois nomes, professora? Número de prótons e número atômico. A gente fala número de prótons por causa das partículas. E número atômico porque é o número dessas partículas que identifica quem é o átomo. Então, elas são iguais, mas recebe esses números, esses nomes diferentes, só para você saber, para enfatizar. Opa, esse átomo é o átomo de fósforo por causa da sua quantidade de prótons. A quantidade de prótons, se mudar, muda quem é o elemento químico, que a gente viu lá pela simulação. Número de massa também está explícito aqui, igual a 31. E aí aqui a gente vai ter o número de nêutrons, que é o número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico, que é a mesma coisa. E aí a gente tem o número de nêutrons nesse caso aqui, 31 menos 15 me dá um número de nêutrons igual a 16. Professor, e o número de elétrons? Aqui, se eu tenho carga negativa, significa que as partículas negativas estão a mais do que as partículas positivas. E quantas unidades? 3. Aqui a quantidade positiva, 15. Para eu descobrir a quantidade negativa, eu tenho que acrescentar esse número aqui de cima. Se é negativo, eu somo para descobrir a quantidade de elétrons. Se é positivo, eu subtraio para eu descobrir a quantidade de elétrons. Então, aqui a gente vai ver ó, que é 15 mais 3, eu tenho quantidade de elétrons igual a 18. Bromo. No caso do bromo, também está na forma iônica. Então, ele é um ânion, ele tem carga aqui resultante 1 negativo, significa que ele tem um elétron a mais do que prótons. O número atômico está explícito, 35. O número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, corresponde às partículas positivas, também é 35. E o seu número de massa também está explícito aqui, igual a 80. Então, esses dois aqui a gente tem explícito já na representação do elemento químico. Normalmente, os exercícios que trazem essa informação também apresentam isso. 80 menos 35 é para eu descobrir o número de nêutrons, que é o número de massa menos o número de prótons. Vai me dar um total de 45. Número de elétrons vai ser 35 mais 1, porque ele tem carga resultante aqui negativa. Significa que ele tem um elétron a mais do que próton. Então, ele tem 36 elétrons nesse caso, dessa forma iônica. Césio. Césio, já ouviram falar do Césio 137? Foi um elemento químico radioativo, né, que causou um sério problema lá em Goiânia. Tem inclusive um documentário interessante sobre ele no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade, se ainda não assistiram, pode estar procurando para assistir. Então, o caso do Césio aqui, ó, ele está com a carga positiva, então ele é um cátion.
O número atômico dele, que é a mesma coisa que as suas partículas positivas, igual a 55. Seu número de massa também está explícito aqui, igual a 133. E o número de nêutrons, 133 menos 55, vai me dar o seu número de nêutrons. Professor, o exercício pode me dar o número de nêutrons e o número de prótons e cobrar o número de massa? Claro, é a mesma forma, só que aí provavelmente o número de nêutrons vai ser representado aqui debaixo dessa carga positiva ou entre esses dois números aqui, tá? Aí ele fica um pouquinho mais abaixo, não nessa parte superior aqui em cima, não. Ele fica entre os dois, nessa região aqui que está meio vaga. Então, 133 menos 55 corresponde ao meu número de nêutrons, que é igual a 78, nesse caso. Número de elétrons, como aqui ele está em carga positiva, eu tenho que acrescentar, desculpa, eu tenho que subtrair a quantidade da carga positiva do seu número de prótons para descobrir qual é o seu número de elétrons. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva, que é o número de prótons, a mais do que o seu número de elétrons. Isóbaros, a parte iso vem com relação ao que é igual, de dois elementos. Mas quando eu uso esses nomes é para comparar dois elementos químicos. Isóbaros são elementos que apresentam o mesmo número de massa. Aí tem esse azinho que aparece aí. Isótonos, olha o N. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Isótopos, olha o Pzinho em realce aí. Então, eles têm o mesmo número de prótons. Isoeletrônicos é porque eles têm o mesmo número de elétrons. Naquela tabelinha, a gente tem dois casos de elementos isoeletrônicos, tá vendo? Ó, eu tenho o cátion de cálcio e o ânion de fósforo, que tem a mesma quantidade de elétrons, por isso eles são isoeletrônicos. Eu tenho o elemento neutro criptônio aqui, ó, 36, e o bromo, o íon bromo, o ânion bromo, que tem o mesmo número de elétrons também. Professora, por que os elementos eles se apresentam na forma neutra e na forma iônica? A maioria dos elementos na natureza a gente encontra eles na forma iônica, tá? Porque eles formam as substâncias químicas e aí eles se unem uns aos outros, né? Transferindo ou recebendo elétrons. E a gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente começar a estudar ligações químicas. Que é por isso que vocês precisam também aprender como é que funciona a eletrosfera, que é a distribuição eletrônica lá que a gente vai ver agorinha. E porque os elementos eles vão transferir elétrons uns para os outros. E nessa fase de transferir elétrons uns para os outros, eles formam essa diversidade de substâncias químicas. Na tabela periódica, se vocês já tiveram curiosidade de olhar ela só tem registrado ali 118 elementos químicos. O que são os elementos químicos? São como a gente encontra esse átomo na natureza. Ele é elementar. Mas aí existem mais de milhões de substâncias. Por que isso? Porque esses átomos, eles se combinam um com os outros através de ligação química, e aí quando eles se combinam uns com os outros, eles transferem elétrons e se tornam ou cátions ou ânions. Quem ganha elétron se torna negativo e é ânion. Quem perde elétron se torna positivo e aí é cátion. Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Vamos continuar. Já que vocês não querem perguntar dessa parte, vamos deixar para aproveitar tempo para depois, que a outra parte é mais complicada. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei para vocês, nem coloquei para passar, o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, na verdade, ele é um dispositivo. Quem tiver dúvidas sobre eles, volta lá naquela videoaula que eu coloquei para vocês, que eu mostrei como é que monta ele, como é que cria esse diagrama e olha lá pausadamente. Está na segunda parte dessa aula. Eu fiz essa aula ali em dois vídeos. Então, vocês voltam lá e olha de novo como é que monta, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, aqui eu já coloquei ele montado, porque normalmente nós usamos ele assim. O que é isso daqui, professor? Eu não entendi. Para você entender o diagrama, você tem que entender como é que é a estrutura do átomo. A estrutura do átomo ele é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. E aí, os prótons e os nêutrons, eles contribuem com a massa do elemento químico, com a carga positiva, com o número atômico, para falar para a gente qual é o tipo de elemento químico. A eletrosfera
ela vai mostrar para a gente uma organização eletrônica do elemento que vai me falar se esse elemento é um bom condutor de eletricidade ou ele não é um bom condutor de eletricidade, ele é um isolante. A gente sabe, por exemplo, por que a gente usa panelas de ferro, panelas de metal? Porque essas panelas, elas conduzem calor. Por que elas conduzem calor? Porque a organização da eletrosfera dos metais faz com que eles se tornem cátions. E aí, lá na frente, a gente vai entender por que eles se tornam cátions. Mas para eu entender por que eles se tornam cátions, eu preciso organizar a eletrosfera deles. Eu preciso saber como é que organiza essa eletrosfera deles. Então, para os elementos que existem até hoje, nós temos a possibilidade de ter preenchido 7 camadas. E aí essas camadas são chamadas pela letra K, L, M, em ordem alfabética, até o Q. Energeticamente, cada camada dessa tem um valor. E esse valor ele vai aumentando à medida que essas camadas vão ficando mais distantes do núcleo. Então aqui você tem que pensar que, ó, essa parte aqui, ó, aqui em cima estaria o núcleo, no centro. E isso aqui estaria se organizando ao redor do núcleo. Então, essa primeira camada aqui, a camada K, é que está mais pertinho do núcleo. Então, como ela está pertinho do núcleo, a distância é curta entre o núcleo e ela, significa que ela não precisa ter um valor de energético tão alto para que esse elétron fique ali, para que ele se mantenha nesse átomo. À medida que essas camadas elas vão se distanciando do núcleo, esse valor energético da camada tem que ir aumentando para que ela segure o elétron ali, porque senão esse elétron vai ficando fraco pela atração do núcleo positivo pelo elétron e ele vai se desprendendo desse elemento com muita facilidade. E aí os estudiosos descobriram que isso não acontece, porque essa eletrosfera ela é formada por regiões energéticas, e essas regiões elas apresentam um valor específico. Então, à medida que se distancia, esse valor vai aumentando de 1 em 1. Então, esse númerozinho aqui do nível ou da camada corresponde ao valor energético de cada camada da eletrosfera. Só que, além disso, esse elétron ele vai estar se movimentando ao redor da eletrosfera em um trajeto que também vai conferir a ele um valor energético. E aí a gente chama esse trajeto de subnível de energia. E nós temos o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Da mesma forma, o subnível S ele é menorzinho. Então, eu pedi para vocês, eu acho que eu até expliquei para a Carliane assim, eu acho que ela gostou mais. Imagina que isso daqui, ó, cada bolinha dessa daqui é a casinha dos elétrons. E aí, esses elétrons morando nessas casinhas, eles têm que pagar um valor de aluguel, que é a energia referente a cada casinha dessa. Então, eu tenho a casinha da rua 1, que é a rua pertinho do núcleo. Então, aqui eu pago o valor da rua 1, mais o valor da quantidade de quartos que tem nessa casa. Então, pensa, ó, o S é a casa menor, ela tem um quarto só. Nesse quarto, cabem 2 pessoas. Então, 2 elétrons, um que gira para um lado e outro que gira para o outro, porque eles não podem se encontrar. Então, aqui, ó, nessa casa de um quarto, o valor energético é mais baixo. Aqui a gente tem já a rua 2. Então, na rua 2, eu tenho uma casa com um quarto e eu tenho uma outra casa com 3 quartos. Cada quarto, 2 elétrons. Então, eu tenho o subnível S com 2, a casa S com 2 elétrons, e a casa do tipo P, que cabem 6 elétrons, porque ela tem 3 quartos. Na terceira camada, a gente tem 3 tipos de casa. Então, a gente tem a casa S, a casa P e a casa D. E isso vai aumentando por causa da quantidade de elétrons que comportam essas camadas. Lembra aqui, ó, aqui cabem no máximo 2 elétrons, aqui cabem no máximo 8 elétrons, nessa terceira camada cabe no máximo 18, 32. Então, os tipos de casas surgem à medida da quantidade de elétrons que aquela região vai comportar. Então, a quarta camada eu já tenho a casa F, por quê? Porque eu preciso de 2 do S, 6 do P, 10 do D. D é uma casa com 5 quartos, por isso que cabe nela 10 elétrons. E a casa F é uma casa com 7 quartos, cabem nela 14 elétrons. E aí surge essa organização.
Esse diagrama, quem fez foi Linus Pauling, para facilitar a nossa vida. Normalmente ele é fornecido nas provas, e aí, quando ele não é fornecido, é bom a gente tentar associar uma forma de construir. Lá na videoaula, eu expliquei para vocês direitinho como é que constrói. Quando tem esse diagrama, eu tenho que lembrar o quê? O número 1 corresponde ao nível de energia e o valor energético também da primeira camada. Essa letrinha S corresponde ao subnível de energia. E aí pode ser S, pode ser P, pode ser D e pode ser F. O S é o nível de energia mais fraco, é o subnível de energia mais fraco. Então, o valor energético dele é zero. Esse valorzinho que está aqui em cima é a quantidade de elétrons. No caso aqui, o 2, o 6, o D, o 10 e o 14 é a quantidade máxima que cabe nessa região. Não quer dizer que a gente sempre vai colocar a quantidade máxima. A gente pode colocar até 2 elétrons. A gente pode colocar até 6 elétrons. A gente pode colocar até 10 e até 14. Mas é só para vocês lembrarem. Então, isso que significa cada símbolo desse aqui dentro dessas casinhas. Então, só para recordar como é que é o diagrama, vamos ver isso melhor na forma de um exercício, que é onde vocês estão tendo mais dificuldade. Antes disso, só para vocês visualizarem a energia de cada região daquela. Professora, a gente paga um valor de aluguel por cada casinha, lembra que eu falei para vocês? E esse valor de aluguel é referente à distância do núcleo e também ao tipo de moradia. Então, ó, a distância aqui é uma distância 1, então eu vou pagar 1 para morar nessa região. A região 1S, ó, região 1S. 1 é do nível, da distância. O S é do tipo de casa. O tipo de casa aqui é a casa mais simples, então o valor energético dela é zero. O valor energético do P, eu não estou falando da quantidade de elétrons que comporta, tá, gente? Eu estou falando da quantidade de energia que cada um desse daqui vale. Então, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Se a gente for ver, cada regiãozinha dessa tem um valor energético. Ó, a região 1S vale 1, a região 2S vale 2, energeticamente. É como se você estivesse pagando para morar ali naquela região. É o valor do aluguel que você paga ali. A região 2P vale 3. Por que 3? 2 do subnível mais 2 do nível mais 1 do subnível. E aí vale 3. 3S vai valer 3 também. Uai, professora, vale 3. Porque aqui, ó, a gente tem um pouquinho mais distante, só que está morando na casa mais simples, que vale 0. E aí, se vocês repararem na construção desse diagrama, por que a gente vai distribuindo pelas diagonais? Porque o elétron ele vai se alocando nas regiões da eletrosfera de acordo com aquela de menor valor pago. É igual a gente quando a gente está procurando casa. A gente se adequa de acordo com as nossas condições, os elétrons também. E na natureza, a gente tem que lembrar o seguinte: tudo vai sendo ocupado, tudo vai tendendo para níveis de menor energia. Menor energia. Quem foi entrando depois, lembra de deixar o nome registrado no chat, gente, fazendo favor? Nome e turma, tá bom? E aí, ó, como que eles vão preenchendo essa eletrosfera? De acordo com essa diagonal, ó. Primeiro a gente passa um S que cabe 2, depois 2S, depois 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. De acordo com a energia, eles vão preenchendo essas casinhas, ó. Eles vão preenchendo isso daqui. Por isso que o diagrama ele é preenchido pelas diagonais, de acordo com essas setinhas. E aí a gente vai colocando os elétrons seguindo essa ordem aqui, que é determinada por essa continha aqui dos valores de energia de cada região dessa. Espero que vocês tenham entendido, então, como é que funciona essa dinâmica do uso do diagrama de Linus Pauling. E aí a gente agora vai tentar fazer um exercício para ficar um pouco mais claro. Se não ficar, pode me perguntar, interromper, e no final eu também dou mais um tempinho, tá bom? Então, um exercício que eu coloquei lá para vocês, tinha mais ou menos esse enunciado, só que ele tinha uma pergunta diferente. Aí eu separei, eu só peguei o mesmo enunciado, mas eu fiz 3 perguntas que podem surgir a respeito desse conteúdo para a gente entender melhor. Um modelo relativamente simples para o átomo o descreve como sendo constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons.
Prótons, partículas positivas, nêutrons, aquelas partículas que contribuem com a massa porque tem carga igual a zero. E elétrons girando ao redor do núcleo, na eletrosfera. Um dos isótopos do elemento ferro, isótopos apresenta o mesmo número de prótons, lembra? Um dos isótopos do elemento ferro é representado pelo símbolo Fe, que corresponde ao símbolo do elemento. Aí aqui em cima, 56, a massa do ferro, e 26, o seu número atômico, que é a mesma coisa que seu número de prótons, só para recordar. Em alguns compostos, como a hemoglobina, comi o Mzinho aqui, desculpa. Em alguns compostos, como a hemoglobina do sangue, o ferro encontra-se no seu estado de oxidação 2+, ou seja, na sua forma do ânion 2+, seu cátion. Porque nessa forma ele consegue se ligar com o oxigênio, fazendo os transportes das substâncias gasosas do nosso sangue. É através do ferro da hemoglobina que o oxigênio chega em todas as células do nosso sangue. Não sei se o tio Jardel já conversou isso com vocês. Ou tia Sabrina, desculpa. Sobre o elemento químico ferro, tanto ele na sua forma elementar, na sua forma de elemento neutro, quanto na sua forma iônica, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, eu quero que vocês respondam, me ajudem aqui com as respostas. Então, aqui, ó. Em qual camada K, L, M, N, O, P, Q, qual camada encontra-se o elétron mais energético do átomo ferro? Como assim, professora? O elétron mais energético. O que seria esse elétron mais energético? Seria o elétron que ocupa a região de maior energia do elemento ferro. Como assim a região de maior energia? Vamos voltar lá. Aqui, ó, qual região de maior energia? A gente vai distribuindo em ordem crescente de energia pela distribuição eletrônica. Então, a gente vai fazer toda a distribuição do ferro aqui e vai ver aonde acaba essa distribuição. Onde acabar essa distribuição, vai me falar qual é a região onde está o elétron mais energético. Então, vamos voltar lá para fazer. Então, ó, o ferro, coloquei a representação dele aqui, tá até lá no primeiro exercício, carga resultante 0, número de prótons igual ao número atômico. Como ele tem carga resultante 0, aqui o seu número de elétrons também é 26. O número de massa dele aqui em cima, 56, e o número de nêutrons que a gente já viu, 30. Como que eu vou organizar esses elétrons do ferro? Eu vou distribuindo de acordo com a energia deles. Então, a primeira região a ser preenchida vai ser a 1s, que cabe 2. Aí já foram 2 dos 26 elétrons do ferro. Depois, 2s, que cabe 2. Eu só estou seguindo as regiões de maior energia. Nesse total, já foram 4 elétrons do ferro, dos 26. Continuando. 2p6. Ainda não completou. O próximo que vai ser preenchido, ó, são aqueles que valem 3 energeticamente. 2p6, 3s2. Nisso aqui a gente já organizou, já arrumou quantos dos elétrons? 2, 4, 10, 12 elétrons do ferro. Próximo a ser preenchido, 3p6. Então, 12 mais 6, 18. Continua. 4s2. Nesse total aqui, já foram quantos elétrons a gente já organizou? 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons dos 26 elétrons do ferro. Só falta para a gente organizar 6 elétrons mais. A próxima região a ser preenchida é a região 3D. E a região 3D, ela cabe até quantos elétrons? 10. Só que eu tenho 10 elétrons para colocar? Não, eu não tenho 10 elétrons para colocar. Se eu não tenho 10 elétrons, eu vou colocar a quantidade de elétrons que eu tiver, que são 6. Então, a próxima região a ser preenchida é a região 3D, só que ao invés de ter 10 elétrons nela, que é a sua capacidade máxima, a gente só coloca a quantidade de elétrons que falta para o ferro organizar os seus elétrons. Então, aqui, ó, acabou a distribuição eletrônica do ferro na casinha 3D, onde moram ali 6 elétrons. Então, essa distribuição ficou a distribuição do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
acabando a distribuição eletrônica do ferro na região 3D com 6 elétrons. Por que nessa região que acabou? Porque essa região é a região de maior energia. E os elétrons eles vão se arrumando pelas regiões em ordem crescente de energia. Então, aqui, ó, o último lugar a ser preenchido é a região 3D, logo, essa é a região mais energética. Então, o elemento ferro apresenta o seu elétron mais energético em que local? Na região, na terceira camada. Encontra-se em qual camada eletrônica? Na terceira camada, porque acabou a distribuição dele na região 3D. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa sobre essa letra A? Podemos deixar para o final? Continuar. Então, vamos lá. A gente já fez a distribuição dele. Então, aqui, ó, já coloquei a distribuição dele. Dentro dessa distribuição, dos 26 elétrons do ferro que a gente já organizou no exercício anterior, qual o valor energético da região mais externa do elemento? Opa! Perguntou da região mais energética? Não perguntou. Perguntou da região mais externa. O que é a região mais externa? É a região que está mais do lado de fora, está mais distante do núcleo. Qual é a região que está mais distante do núcleo? É essa região 4S aqui, ó. Essa região, quanto que ela vale de energia? Opa! Vamos ver. Lá a gente calculou. Para eu calcular o valor energético, o valor que o elétron paga para morar nela, eu tenho que fazer o quê? É a soma do nível mais do subnível. O nível aqui vale 4, o subnível vale 0, que é o subnível S. Então, o elétron, os dois elétrons que moram aqui, para eles morarem aqui, eles pagam energeticamente um valor igual a. Então, aqui, ó, só para ficar mais claro, essa aqui é a região mais energética. Essa daqui é a região mais externa, porque ela está mais do lado de fora. Então, essa é a região que a gente chama de camada de valência. Por que recebe esse nome? Porque quando esse elemento aqui vai fazer alguma ligação química, esses dois elétrons ele perde. É os dois elétrons que são envolvidos primeiro na ligação química. Depois, se ele precisar estabilizar alguém ainda, ele continua fazendo aqui nessa região. Mas antes dele fazer nessa região, ele faz primeiro naquela que está mais do lado de fora, que é a camada K. E aí, ó, toda a camada mais externa, a região mais externa de um elemento químico, é onde ele sofre as alterações das ligações químicas, e é onde a gente chama essa camada de valência. Por que esse nome? Valência está relacionado a valor. É a camada que vai determinar o valor desse elemento. Se ele é um valor positivo, se ele é um ânion ou se ele é um cátion. Só para vocês saberem. Então, a resposta para essa questão é: a região mais energética tem valor 4 de energia. Porque, ó, a energia do 4S é 4 do nível mais 0 do subnível. Então, o valor energético dela é 4. Qual é o valor energético da região mais energética? Só por curiosidade. Mesma forma. Só que aqui, ó, vai ser 3 do nível mais 2 do subnível. Então, energeticamente, essa região vale 5. Por isso que ela é preenchida depois do que a região 4S. Porque a região 4S vale 4 e a região 3D vai valer 5. Apesar de estar mais próximo do núcleo. A distribuição dos elétrons, ela não acontece de forma homogênea, camada por camada, mas sim de acordo com a energia de cada região. E quem propôs essa organização foi o Linus Pauling, por isso que ele criou o diagrama de Linus Pauling. Terceira questão sobre esse assunto. E aí a última para a gente terminar, o que eu queria explicar para vocês. Se vocês quiserem depois tirar dúvidas sobre o que foi falado, a gente vai voltando gradativamente. Então, a terceira pergunta vai fazer o seguinte, ó. Agora eu saí do elemento neutro. Eu já estou na sua forma o quê? Iônica. Como que funciona? Como que seria a distribuição eletrônica do íon ferro? Do ferro que vale 2 positivo. Olha o que eu falei para vocês na questão anterior. A camada mais externa é a camada que sofre alteração quando esse elemento, quando o elemento ferro, faz uma ligação com outro elemento, formando as substâncias. Então, quando ele se torna o íon ferro, é porque ele formou alguma substância, ele doou o elétron para alguém.
Por isso que ele tem essa carga 2 positivo. Ele tem essa carga 2 positivo porque ele tem 2 prótons a mais do que o elétron, porque ele doou elétron para alguém. E esse elétron que ele doa são os elétrons da última camada, da que está mais distante do núcleo, da camada de valência, não da última região a ser preenchida. A última região a ser preenchida é essa região aqui, ó, 3D, com 6 elétrons, mas a camada mais distante, a última camada, é aquela que está mais distante do núcleo, que é o 4s, e é aqui que ele vai sofrer as ligações químicas. Então, ó, a região mais externa é a região que o átomo perde elétron ao se tornar o íon ferro. E aí, quando ele perde esse elétron, essa região aqui, ela desaparece. É como se ele não tivesse isso daí. Como é que ficaria, então, a distribuição desse sujeito sem essa região que ele perdeu porque ele se transformou em íon? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Essa é a distribuição do íon, não do elemento neutro. O elemento neutro tem o 4s2, antes do 3d. E aí ele perde isso ficando com essa distribuição aqui. Então, a resposta para essa questão seria essa daqui, ó. E, ó, quando a gente está fazendo prova sobre esse conteúdo, vocês erram demais isso. Não, às vezes, quando eu pergunto do ferro, do íon ferro, mas sim quando eu pergunto, às vezes, do elemento. Porque, às vezes, vocês não entendem que o 4s é preenchido antes do 3D, e que quando ele se torna um íon, quem ele perde é da última camada, e não da mais energética. Então, prestem atenção no que eu estou falando, porque normalmente vocês têm muita dificuldade nisso quando vão fazer alguma prova.